Nós vamos começar uma reportagem especial sobre o desaparecimento de pessoas, normalmente idosos, que sofrem do mal de Alzheimer. A gente tem mostrado com frequência reportagens desse tipo. Normalmente são famílias que cuidam de pessoas de idade, como tantos casos que nós já mostramos. Como esses que vocês viram. E o que acontece no final das contas? As famílias tentam fazer o possível, zelam pelos cuidados de pessoas de idade que acabam sendo diagnosticados com doenças terríveis, como por exemplo o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer é aquela doença em que a pessoa aos poucos vai perdendo a sua memória. E é uma memória recente, né? E começa a viver muito do passado. E dependendo do grau dessa doença, elas vão desaprendendo certas coisas e vão esquecendo, por exemplo, onde moram. E chegam a casos de esquecerem até nomes de pessoas que passaram a vida inteira juntos. É triste tudo isso, né? E de repente, por um cuidado, às vezes essas pessoas abrem a porta de casa e de condomínios, somem e desaparecem. E aí a família entra em desespero, porque é um minuto de descuido para você não saber mais onde está aquele parente que tanto você ama. O médico especialista explica o que a doença pode causar e os familiares, então, vivem sempre à espera de qualquer notícia quando isso acontece, desse desaparecimento. A nossa repórter Ludmila Osório traz para vocês detalhes e histórias de famílias e pessoas que infelizmente passaram por essa experiência. Uma busca que atravessa o tempo. Mãe, volta para casa. Nós estamos precisando que a senhora volte logo, mãe. Nós estamos sofrendo muito sem a senhora aqui, por favor. Por onde passa, Vilma procura pela mãe. Já são quase 3 meses sem nenhuma notícia, mas a filha não perde as esperanças. Até agora a gente não teve nenhuma pista, a gente não teve nenhuma notícia, nem os vizinhos viu nada e ninguém sabe a direção que ela tomou. Se ela conseguiu ganhar a cidade, se desceu para a fazenda, mas eu tenho certeza que a minha mãe ainda está viva. Se ela estiver pela cidade, alguém está ajudando ela. Mesmo que ela estiver muito mal, porque numa altura dessa ela tomava muitos remédios, os remédios dela é tudo remédio controlado e a cabeça dela está muito ruim sem remédio. Aí é por isso que eu acho que ela ainda está por aí, ó, sendo ajudada por alguém e não lembra de nós mais, ela esqueceu dos nossos nomes. Do outro lado da cidade, Rogério vive um drama parecido. Ele costuma frequentar o lugar no condomínio onde o pai gostava de ficar, a quadra de esportes. 2 anos e 9 meses sem notícia, Ludmila. Sem notícia, é terrível. Não tenho onde procurar. Não tenho o que fazer. Vai fazer o quê? Não tenho o que fazer. A gente só aguarda, se alguém manda alguma coisa a gente vai atrás, se não também não. O pai do Rogério está desaparecido há 2 anos e meio. O ex-jogador de futebol Carlos Maurício Fernandes, de 72 anos, saiu de casa no dia 16 de agosto de 2021. Ele foi visto pela última vez em um vídeo de uma câmera de segurança do condomínio. O idoso atravessa o estacionamento e caminha lentamente em direção à saída. Deixa a guarita e anda pela calçada, aparentemente sem rumo. Não tem um dia sequer que o filho não pense no pai. Deus conforta a gente, né? Nos primeiros meses, por exemplo, eu não sabia que era comer, ou se divertir, que era uma festa, que não era uma festa. Mas parece que Deus vai pôr uma paz no coração da gente, tipo assim, não que a gente se conforme com a situação, mas a gente tenta mais ou menos viver a realidade do que está acontecendo, né? Seu Carlos jogou como quarto zagueiro no Comercial durante a década de 1970. Ele é irmão do ex-zagueiro Peter, o Rocha Negra, um dos ídolos da história do time e considerado o maior marcador de Pelé. Peter morreu 1 ano depois do irmão desaparecer.
Eu acredito, no fundo, ainda, no fundo do coração, que meu pai ainda esteja vivo. Em algum lugar, alguém deve estar cuidando dele. Eu não sei se é manicômio, a palavra certa que eu falo. Mas morto, cadê o corpo? O filho acredita que o idoso foi acolhido por alguém. Para a família, isso é possível porque, como Carlos sofre de Alzheimer, não saberia dar detalhes sobre a própria vida e, por isso, não teria como receber ajuda para voltar para casa. O ex-jogador foi diagnosticado em 2018 e, quando desapareceu, o quadro já era grave. Eles falam que é 3 níveis, né? O dele já estava praticamente no 3º já. Mas ele era muito forte, muito bem de saúde, mas só o corpo sim, físico bom, mas cabeça de uma criança. Queria doce, queria sorvete, queria sair, voltava lá no passado, queria ir para a fazenda, essas coisas, era uma criança. Uma criança. Vocês dedicavam a vida para ele? Com certeza. Tem que ficar alguém com ele 24 horas, não tem como. Então, às vezes, eu saía para trabalhar, fazer um servicinho pequeno, alguma coisa, eu levava ele, me ajudava, dava um alicate, um martelo, né? Ali ele distraía, mas tirando isso, acabava de chegar do serviço, estava em casa, tomava um banho, achava que ia descansar, ele falava, ó, tem que trabalhar. Aí tinha que pôr ele no carro, dar uma volta com ele. Pai, agora trabalhamos, né? Não, então agora vamos descansar. Aí você ia descansar, era assim. A mãe da Vilma, mostrada no início da reportagem, também sofre de Alzheimer há 4 anos. Ela desapareceu de casa há quase 3 meses. Por conta da doença, a idosa já não mais reconhecia a própria residência e pedia constantemente para ir embora. Ela esquecia bastante coisa e ela já estava com Alzheimer já tem um bom tempo. O doutor Nélio, o médico dela, aqui do Fazenda da Barra, que trata dela, já tinha quase 5 anos. Que ela mora aqui e ele tratava dela desde o primeiro dia que eu trouxe ela de Serrana. Aí ele fez exame, no começo deu uma demência por causa da bebida. Aí ele entrou com tratamento, ela parou a bebida, mas a gente nunca deixou ela facilitar assim, dinheiro para ela, porque ela comprava, ela pegava para comprar alguma coisa escondido. Mas depois foi piorando. Aí o doutor Nelly fez exame de novo, que ele fazia sempre. Ele falou que o Alzheimer dela estava no 1, e ele disse que agora, o dia que ela saiu de casa, minha menina foi marcar os exames, que ele pediu novos exames, ele falou que estava muito avançado, que ele disse que achava que já tinha passado da fase 1, que ele disse que quando chega na 3 é aquele tempo que não lembra de mais nada, que fica esquecendo de tudo, que não conhece as pessoas. Dona Ana mora sozinha neste pequeno imóvel, no mesmo lote das residências de familiares. As casas são conjugadas e, dessa forma, toda a família, filhos e netos, supervisionavam a senhora. Dentro da casa, Vilma fala das lembranças da mãe, que não saem da cabeça dela. A Vilma agora entra na casa da mãe. Ô Vilma, você estava contando que não gosta muito de vir aqui. Não gosto, porque todas as vezes que eu venho aqui, às vezes eu fico passando muito mal, porque eu olho para todas as coisas dela e vejo ela deitadinha ali na cama e ela não tá. Aí é onde a gente fica muito ruim. Aí eu evito o máximo de vir aqui. Às vezes eu venho para Casa de Rosa, eu salto pela cerca lá no fundo, só para não passar nessa frente aqui. É o lugarzinho que ela gostava de ficar, né? A gente vai mostrar aqui que tá tudo do mesmo jeito, né? Os fuminhos dela tá aí, ó, do mesmo jeito, que ela jogava em todo lugar. Ela derramava e falava que não tinha fumo. Eu falava, a senhora está destruindo, mãe, está jogando fora. Ela, não, minha filha, não foi não, é porque os meninos veio aqui e mexeu. Só aqui, que não era. Os remédios, as fraldas que ela usava. As fraldas, tá tudo aí, a televisão, a caixinha de musguinha dela. Os trenzinhos dela tá tudo aí, as maquiagens, ninguém não mexeu em nada. Deixou do jeito que ela saiu, deixou, a cama tá do mesmo jeito, porque ela tinha mania de deitar a roupa. Ela tirava a roupa e acabava dobrando de novo, botando em cima da cama. E não gostava que a gente ficava tirando do lugar. Aqui o banheirinho dela, né? É, o banheirinho dela. Olha, ela sentava nesse banquinho para Rosa dar banho nela. Rosa chegava aqui e falava, vó, você já tomou banho? Ela falou, eu não, você não chegou para me banhar? Porque ela não estava fazendo nada mais sozinha.
Rosa dava banho, trocava a roupa dela, penteava o cabelinho dela, trazia a comida. Se deixasse em cima do fogão para esfriar, que ela não gostava de comida quente. Aí falava, você já comeu, vó? Ela falava, eu não, tá muito quente. Rosa apanhava, às vezes dava na boca dela. Minha netinha, a Maria, que ela amava a Maria. Aí apanhava, senta, vó, eu vou te dar comida. Pegava a comida, botava na boca dela, igual gente grande. A de 2 aninhos, que ela gostava dela demais. A neta, Rosa, é responsável pelos cuidados médicos de Dona Ana e a que mais conhece a condição de saúde dela. Ela conta que o último contato com a avó foi durante a noite. Eu dei o banho nela, dei a janta, dei o remédio e coloquei ela para dormir. No outro dia, Rosa foi a um posto de saúde agendar consultas para a avó, enquanto ela dormia. Quando retornou ao assentamento, a neta não encontrou mais a idosa. Eu saí de manhãzinha, fui remarcar um exame dela no posto de saúde e quando eu retornei ela já não estava mais em casa. Aí a gente começou a procurar pelo bairro. Fomos de a pé, fomos de carro, sem nenhum resultado. Nesse mesmo dia a gente encontrou uma viatura, a gente paramos a viatura, pediu ajuda, que a gente estava procurando ela, que já tinha mais ou menos 1h30 que a gente estava procurando e não achou. A policial adicionou meu número, pediu foto dela e me mandou de volta no meu telefone, que tinha passado para todas as viaturas e que eles também estavam procurando. Aí a gente continuou o dia todo. A Polícia Civil usou um drone para tentar encontrar pistas que levassem até a idosa. Mas até agora ninguém sabe o que aconteceu com Dona Ana. A coisa que eu mais peço a Deus, tem hora que eu saio para trabalhar. Hoje eu saí, era 4:50. Tem hora que eu saio assim, ainda está bem escuro. Eu falo, ô Senhor, bota minha mãe na minha frente, que se eu encontrasse ela, eu saberia onde ela estava. O aposentado Naclério do Nascimento, Nacré como é conhecido, de 84 anos, também em tratamento de Alzheimer, desapareceu em Jardinópolis em 2020. Na manhã do dia 19 de fevereiro, ele saiu para comprar pão e não voltou para casa desde então. O idoso foi visto pela última vez em um vídeo de uma câmera de segurança andando pela rodovia. A bicicleta do aposentado foi encontrada 10 dias após o desaparecimento no meio de um canavial. O sumiço misterioso do aposentado deixou um vazio doloroso para a família inteira. Em Franca, o desaparecimento de Miguel Berdu, de 88 anos, causou comoção na cidade. Ele sumiu durante uma caminhada à padaria com a esposa, no dia 4 de fevereiro de 2019. Na ocasião, o idoso foi flagrado pela última vez por câmeras de segurança. Francisco é médico neurologista e explica o que é a doença de Alzheimer e o que ela causa. É uma doença degenerativa que afeta o cérebro das pessoas e provoca perda de memória, perda de raciocínio, dificuldade de linguagem, perda de funcionalidade, que é o que a gente chama de demência. É a principal causa de demência no mundo. Segundo o especialista, no estágio leve da doença, os problemas com a memória recente começam a aparecer. A partir do estágio moderado, a falta de orientação é um sintoma clássico. Desorientar-se, perder-se é uma infeliz consequência da doença em estágios mais avançados, em função da dificuldade de memória que a pessoa apresenta, em função da perda, da dificuldade de orientação geográfica, localizar-se, saber onde está, saber o caminho para voltar ou para ir para um determinado local que ela pretendia ir. Isso faz com que ocorra, infelizmente, esse tipo de problema. O médico sugere algumas orientações para as famílias. A rede de apoio pode ajudar, né? Amigos, vizinhos, né? Tanto próximos quanto à distância. Mas isso é limitado ao tamanho da cidade. Se for uma cidade de pequeno porte, ainda ajuda bem. Uma cidade de médio para grande porte, Ribeirão, por exemplo, já é menos eficiente, porque a pessoa pode se deslocar para outro bairro que ninguém a conhece. A placa de identificação é uma medida prática, simples e barata, atualmente eficaz. É uma placa simples, de bijuteria mesmo, não pode ser algo muito valioso, com um nome, um telefone para contato e uma informação de que essa pessoa tem doença de Alzheimer. Dona Vilma acredita que ainda vai encontrar alguma pista que leve até a mãe. O que eu mais queria hoje na minha vida era sonhar com ela
e ela me falar onde ela estava, para mim sair correndo, para mim buscar ela. Podia ser qualquer hora, porque todo mundo já viu ela no sonho. Essa aqui viu ela na semana agora, no fim de semana. Ela veio até aqui, ó. Ela disse que estava aqui, aí chamou ela e falou, vó, onde a senhora estava? Ai, minha filha, eu saí, estava por aí. Aí chamou ela para vir para casa, ela falou que não vinha. Ela falou, ó, vó, vem, mãe, tá muito ruim por modo da senhora. Diz que ela falou direitinho para ela assim, não, minha filha, eu não posso ir mais para ir, eu tenho de voltar, que tinha outras pessoas com ela, mas a hora, um dia eles vão me entender por que eu fiz isso, e virou para trás e foi embora de novo. Rogério conta que troca qualquer coisa pelo reencontro com o pai. Não precisa nem falar, né? É pai, né? Minha mãe também já está de idade. Ter meu pai de volta, nem se fosse. Ó, morreu, tá aqui o corpo, vamos enterrar, a gente sabe onde a gente vai, mas ter meu pai de volta. A pessoa aparecer vivo, eu largaria tudo e cuidar do meu pai, é amor. Que coisa, né, gente? E aí você tem a história da Vilma, do Carlos, do seu Nacré, do seu Berdu. São famílias diferentes, mas que na verdade são pessoas que sofrem do mesmo problema, e as famílias que têm os seus desafios parecidos de encontrar essas pessoas que desapareceram. O médico até disse uma coisa que eu tinha comentado em uma das reportagens. Se você tem alguma pessoa que tem demência na sua casa, de alguma maneira, tem que tomar cuidado, óbvio, mas pode acontecer dele pegar e ir embora e de repente achar que está indo trabalhar, ou que ia voltar para casa, coisas desse tipo. Usem essas plaquinhas de identificação, é fundamental. Peçam para gravar nome, né, que é portador do Alzheimer, telefone de casa, para poder colaborar sempre quando desaparece, gente. É muito triste, né? E fiquem atentos a qualquer manifestação de demência em algum ente querido, para poder, obviamente, buscar ajuda médica o quanto antes. E a gente espera que essas histórias tenham finais felizes, né? Muitos deles são difíceis, mas aqui a gente não perde a esperança.